A gente vai mergulhar a partir de agora na prova do dano moral. Mas antes, para você poder entender, a gente precisa contextualizar. O que, afinal de contas, é o dano moral? O que, afinal de contas, se entende por dano moral? Porque se eu vou provar alguma coisa, eu tenho que entender o significado dessa coisa. Meu amigo, tirando aí da doutrina, tirando dos professores, professor Silvio Venosa, um dos grandes civilistas, de vários professores, várias doutrinas que você pode procurar, você vai ver que a classificação do dano moral está aqui, ó. O dano moral é um prejuízo imaterial, que não tem matéria. Isso aqui é matéria, ó, tá vendo? Uma capinha de celular é matéria. O dano moral não tem matéria, é imaterial. Ou seja, ele afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. Tá lá dentro, a cabeça da pessoa fica bagunçada, os pensamentos ficam embaralhados, a pessoa fica depressiva, ansiosa. Então é um dano imaterial que afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. Há doutrinadores que complementam, que falam assim, ó, é a violação de um dos direitos da personalidade, como o direito à imagem, o direito ao nome, o direito à privacidade, o direito ao próprio corpo. Então, os direitos da personalidade que estão relatados lá no nosso Código Civil e também na Constituição Federal. Há quem diga que o dano moral sempre vai estar presente quando uma conduta ilícita, lembra, o ato ilícito, causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico, que ultrapasse o razoável, o famoso mero de sabor. Sentimentos que muitas vezes podem levar a vítima a desenvolver patologia como depressão, síndromes, inibições, bloqueios. Então a gente está falando de um dano que acontece internamente. Mas, meus amigos, e aqui começa o grande problema. Veja, que se o dano moral ele é algo intrínseco, ou seja, algo que se manifesta internamente em cada pessoa, não há como o dano em si ser provado. Já que não é possível você entrar na mente humana, tirar um raio-x e mostrar, olha aqui a foto da mente danificada. Isso não é possível, né? Não dá para você entrar lá na mente e saber o que a pessoa sentiu frente a um determinado acontecimento. Então presta atenção que isso é chave para você poder entender. É aqui que começa o grande problema, a grande confusão. O que para uns causa sofrimento psicológico, para outros não passa de mero de sabor. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já julguei, lá atrás na minha carreira, um caso em que uma pessoa comprou uma Coca-Cola e ao pegar a garrafa de Coca-Cola, ela viu que tinha um corpo estranho lá dentro. Não dava para identificar o que era. Ela simplesmente falou, ó, parece que tem alguma coisa aqui dentro. O cara do bar deu outra Coca-Cola, a pessoa abriu e tomou e seguiu a vida dela normalmente. Essa pessoa entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais, porque ela encontrou um corpo estranho. E aí, quando a gente olha para o pressuposto do dano moral, é o sofrimento psicológico, é o dano a um direito da personalidade. E eu te pergunto, a pessoa que viu um corpo estranho, logo em seguida pegou outra Coca-Cola, tomou e continuou tomando a vida inteira, teve algum sofrimento psicológico? E aí que entra o subjetivismo. Muita gente que está aqui vai falar, teve sim, professor, e muita gente vai falar que não teve. Até que vem aí os nossos tribunais e começam a padronizar. Mas enquanto isso, há muita o quê? Oscilação na jurisprudência sobre o que causa e o que não causa dano moral, porque a lei deixou no subjetivismo do magistrado. Os tribunais têm procurado padronizar algumas situações que causam dano moral presumido, que não precisa você produzir prova nenhuma em audiência, nem prova material, presume que aconteceu esse fato, essa situação já presume que houve dano moral. Nas situações em que não se presume o dano, o seu trabalho como advogado deve ser de duas coisas. Presta atenção que aqui está o segredo da prática, tá? Nas situações em que olha, aqui o dano não é presumido. Eu aprendi lá com o professor José que nessas 15 situações que ele ensinou na aula, que eu já vou te ensinar, o dano é presumido, mas em outras não. Então, duas coisas você tem que fazer. A primeira coisa aqui, ó. A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa argumentar, ou seja, escrever lá na sua petição inicial, lá na prática, qual que foi o direito da personalidade violado pelo ato. Foi a imagem? Foi a honra? Foi a vida privada? Foi a intimidade?
Qual que foi o sofrimento psicológico sofrido pela vítima? Juiz, ela ficou depressiva. O juiz, ela ficou triste. Você tem que contextualizar e mostrar para o juiz, argumentar para o juiz. Isso precisa ficar claro. Não basta você simplesmente alegar que houve dano moral. Tá bom, houve dano moral. Qual dano moral? Sofrimento psicológico? Ela desenvolveu ansiedade? Ela desenvolveu alguma fobia? Síndrome do pânico? Ela ficou triste? Algumas situações, meus amigos, como nós vamos ver, isso já é presumido que aconteceu. Por exemplo, a morte de um membro da família. A pessoa não precisa sequer alegar que ela ficou com sofrimento. Isso a jurisprudência já presume que aconteceu. É claro que a outra parte pode vir e desconstituir essa presunção, porque não é uma presunção absoluta. A outra parte, por exemplo, pode vir, tudo bem, que se presume que quando a gente perde um pai e uma mãe em um acidente, há dano moral. Porém, nesse caso concreto aqui, o João não conversava com a mãe há mais de 10 anos, inclusive eles estavam brigados. Veja, como que tem dano moral uma pessoa que perde uma mãe com quem ele nem conversava? Então é possível, nessas presunções que nós vamos falar na aula de hoje, a parte contrária quebrar essa presunção. Mas o seu primeiro trabalho como advogado é esse: argumentar, escrever, objetivamente apontar qual que foi o direito à personalidade violado pelo ato. Já que nós vimos que dano moral é uma afronta a um direito da personalidade, você precisa mostrar, foi o direito à intimidade. O João divulgou fotos íntimas da Jennifer, violou o direito à intimidade. Ótimo, você já está mostrando a violação ao direito à intimidade, você já está mostrando qual foi o dano moral sofrido por ela. Mas não para por aí, também precisa provar, e aí entra no campo probatório, manifestações externas do sofrimento e da dor da vítima. Lembra? Não dá para entrar na cabeça da vítima e tirar uma foto, essa foto mostrar dor, sofrimento, não dá. Mas dá para você provar as manifestações externas da vítima, a exteriorização do dano. Quem perde um filho fica como? Fica chorando, fica triste, não quer encontrar com ninguém. Essas manifestações externas, elas podem ser provadas mediante testemunha, mediante laudo de psicólogo, da forma como você quiser. Mas veja, você não está provando o dano, você está provando uma manifestação externa da pessoa que sofreu um dano psicológico. Quem é xingado publicamente fica como? Fica envergonhado, fica retraído, não quer sair de casa, falta ao trabalho, não quer confraternizar com os amigos. Esses fatos que decorrem do dano efetivamente precisam ser provados. Então presta atenção que o seu trabalho como advogado está aqui, está centrado nisso. Nas situações em que não se presume o dano, você precisa, argumentar na prática para o juiz. Juiz, o direito à personalidade violado foi esse, esse e esse. Juiz, o sofrimento psicológico sofrido pela vítima foi esse, esse e esse. Desenvolveu ansiedade, ficou triste, ficou isso, isso e aquilo. E depois você vai provar efetivamente a exteriorização do dano. E o que é importante você provar a exteriorização do dano? Porque é aqui, quando você prova o grau de sofrimento da vítima, que você dá para o juiz parâmetro para aumentar ou diminuir o valor da indenização. É isso, porque pessoas diferentes reagem de formas diferentes frente ao mesmo acontecimento. Uma pessoa, por exemplo, que encontra um corpo estranho em uma Coca-Cola, ela pode nunca mais voltar a tomar um refrigerante, porque ela ficou tão abalada com aquela situação. Imagina, ela vê a cara de um ratinho lá dentro da garrafa da Coca-Cola, e isso é real, já aconteceu várias vezes. A pessoa pode desenvolver um pavor e nunca mais tomar refrigerante, enquanto outra é capaz de devolver a garrafa e abrir outra Coca-Cola e tomar ali mesmo, sem nenhum problema. Veja que o dano é maior em uma pessoa e menor em outra. Por isso que é essencial que você faça a prova da reação que a pessoa teve com aquele dano psicológico que ela sofreu. Aqui está a grande virada de chave que você precisa entender nas suas ações.